Então, boa noite a todos os alunos do EJA. Espero que estejam todos bem, aproveitarem um tempinho aí para descansar, não é mesmo? É feriadozinho aí de 7 de setembro, né? Que pegou não só a terça-feira, mas a segunda, que é o dia de aula nossa. Uma hora quatro. Oi? Agora só um detalhe, uma curiosidade que eu gostaria de esclarecer. Na minha última aula, eu havia feito uma parte com vocês sobre o projeto de vida. Porém, ao conversar ali com os colegas, com a direção, eu vi que se eu fizesse o projeto de vida agora, eu estaria atrasando o PET. E o PET é algo que eu não posso mexer na data dele, ou seja, ele tem uma data correta para ser terminado. Então eu meio que fugi um pouquinho ali, né? Mas aí eu tive que voltar aos trilhos novamente. Então, por isso que ao invés dessa aula ser a segunda etapa lá do projeto de vida, será a finalização do nosso PET, porque o projeto de vida teria que ser trabalhado nas atividades complementares. Então, aí, né, gente, para vocês não estranhar, tá? Inclusive, ali, a atividade ali para o projeto de vida já tá no jeito ali. Foi muito bom a participação de vocês aí na palestra, até porque ela pôde tratar ali de várias coisas ali que eu estaria tratando com vocês ali numa aula. Gostei muito da participação, né, de quem pôde, quem não pôde ali, vai ter também direito a acessar. Inclusive, eu vou pedir o link para a Gisele para postar no meu GSA na matéria de projeto de vida. Então, quem não pôde assistir, não tem problema, tá? Que eu vou deixar o link lá dessa reunião. Foi muito bacana. Então, vamos lá, né, pessoal? Semana 5 aí do nosso PET, né? Vai ser um resumão aí, porque nossa aula, infelizmente, acaba agora às 9h10, mas tempo aqui não é problema para gente, tá? Vocês vão sair aí com conteúdo, ó, na ponta da língua. Então, vamos lá. Na nossa última aula, a gente tratou um pouquinho, aliás, na penúltima aula, tratamos um pouquinho ali da parte da Revolução Francesa. Lembrando que no fim da Revolução Francesa, ali, quem assumiu o controle da França foi o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão, ele foi um imperador ali que ele queria propor ali o liberalismo, essa parte de exaltação à nação, que é semelhante a algo que vemos hoje em dia, né? Que ele, ó, viva o nosso país, temos que ser patriotas. Se vocês se conhecem isso aí, né, o Napoleão queria mais ou menos isso. Só que ele pensou da seguinte forma: eu não quero deixar isso somente na França. Eu quero que o liberalismo, ou seja, eu quero que os trabalhadores ali possam ser empregados nas fábricas, os capitalistas possam desenvolver o comércio. Então, quero propor todas as reformas, não só aqui na França, mas na Europa e talvez no mundo inteiro também. Mas é aí, né, gente, que começou a parte que o Napoleão começa a perder a guerra, né? Tem até aquela piadazinha ali, a pessoa tá na posição que Napoleão perdeu a guerra. Foi daí que ele foi começando ali, né, a se posicionar dessa maneira. E como que isso aconteceu? Ele tentou, primeiramente, se expandir para o lado leste da Europa. E, aliás, lado oeste da Europa. E quais países ali que faziam parte desse lado oeste? Além da França, havia a Holanda, havia a Suíça, havia Portugal, Espanha, e o marco máximo dele seria a Inglaterra. Mas assim, né, como a gente vê na parte de história, assim como o Adolf Hitler imitou há uns anos, umas décadas mais tarde, ele também não se contentou em tentar se expandir de um lado, ele tentou se expandir também da parte leste, que eram os países ali da Grécia, Itália, Rússia, Hã? Ucrânia. Não. Você desligar? Então ele tentou também se expandir por dois lados, né, gente? Inclusive chegou a tentar ir para a África também e para o Oriente Médio, chegando a passar até mesmo pela Índia.
E, obviamente, né, gente, um país pequeno como a França, né, para vocês terem noção, a França ela é do tamanho quase exato de Minas Gerais. Então, seria como se Minas Gerais estivesse tentando conquistar o Brasil inteiro. Vocês acham aí que ia dar certo? Aliás, o Brasil inteiro não, né, gente? Seria como se Minas Gerais tentasse conquistar a América do Sul inteira. Era o que Napoleão queria, né, ao tentar difundir ali os seus ideais liberalistas e nacionalistas. Obviamente, né, gente, a França ali, os proletários estavam começando ali a se reerguer, né? Eles estavam passando fome, estavam passando necessidade com a monarquia. Naquele período ali de pós-Revolução Francesa, eles estavam ali já adquirindo uma certa estabilidade, já haviam poucas pessoas ali que estavam passando fome, aquele governo ali provisório dos burgueses estavam ajudando os pobres ali a se reerguerem. E Napoleão fez da mesma forma, só que o que aconteceu? Muitos jovens ali eram empregados justamente na guerra, ou como soldados, ou como trabalhadores que faziam armas, equipamentos. Mulheres e crianças também tinham que trabalhar nas fábricas para ajudar, né, fazer esses armamentos, mantimentos ali para a guerra. Então, isso aí foi muito desgastante ali para os trabalhadores. Embora eles não tivessem ali mais sofrendo tanto, né? Mas eles estavam ali sofrendo com a guerra dessa vez, porque os seus filhos, os seus jovens estavam sendo mandados para o exterior, lutarem no exterior. Inclusive a França ali, né, para não falar que Napoleão foi só derrota, Napoleão teve muitas vitórias, principalmente ali, né, nesses países fronteiriços como a Holanda, como a Suíça, chegou a invadir a Espanha também, né? Tanto que a família ali da Carlota Joaquina despachou a Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, para a corte de Portugal. Falou: ó, o Napoleão tá chegando aqui na Espanha, ó, vai com o Dom João lá, fica lá em Portugal, que lá você vai estar um pouquinho mais protegido. Napoleão vai demorar um pouquinho para chegar em Portugal. E tanto, pessoal, que Napoleão foi a causa do Dom João e toda a família real portuguesa virem para o Brasil. Voltando aqui um pouco pro lado aqui nosso, né? Dom João VI, ele vendo que o seu país vizinho ali, né, a Espanha, já estava dominada por Napoleão, ele falou, ó, eu não vou me render para o Napoleão, não, vou ficar do lado da Inglaterra, já que ele quer derrotar a Inglaterra, e eu estou devendo até dinheiro para a Inglaterra, né? Então, ó, eu não vou contra a Inglaterra, não, eu vou contra o Napoleão. Mas ele já tá vindo aqui pro meu lado, né? O que que eu faço agora? E aí, Dom João, numa sacada de mestre, né? Coisa que a Espanha não pensou nisso, ele falou: olha, Napoleão vai tomar Portugal, sim, mas não vai tomar nenhum nobre, sabe por quê? Porque vamos todos para o Brasil e vamos comandar Portugal lá do Brasil. Ou seja, eles vão dominar uma terra de ninguém, que será Portugal. Aliás, da corte, porque né, vai ser nossa, porque estamos lá no Brasil. Só será dele se ele matar todos os nobres portugueses. Mas ele só vai matar todos se ele vir aqui para o Brasil. E aqui ele sabe que não tem vez, não, né? Lembra lá da França Antártica, lá os franceses, ó, redando o pé aqui do Brasil? Então, realmente, né? Napoleão tomou Portugal e ficou no controle ali de Portugal durante um bom tempo. E a família real, né, chegou aqui no Brasil e se instalou aqui. Inclusive, houve aquela reversão, né? A França, não, aliás, Portugal ficou sendo mandada pelo Brasil, né? Antes era o contrário, Portugal mandava no Brasil, mas naquele período ali de 1808 até 1822, o Brasil mandava em Portugal, né? Então a gente teve um períodozinho ali de vingança, né? Posso sim se dizer. Mas então, né, gente, voltando aqui para o Napoleão. Então, Napoleão ali, ele começou a se expandir ali, querendo chegar na Inglaterra, né? Ele até
tentou chegar, mas foi derrotado numa batalha muito feroz, que é a Batalha de Waterloo, já nas baías ali, nas praias inglesas. Ele teve uma derrota, nossa, massacrante e teve que recuar. E a França, né, que estava ali nas alturas, passou a cair uns degraus ali no seu sucesso. E aí, infelizmente, Napoleão cometeu um erro que anos mais tarde também Hitler cometeria o mesmo erro. Foi tentar atacar qual país, gente? Um país muito gelado, com muitas pessoas, bravos guerreiros, né? Tentou atacar a Rússia, olha só que. E em pleno inverno, né, gente? Inverno russo ali, que é brabo demais. E, obviamente, né, teve uma derrota massacrante, assim como Adolf Hitler teve na Segunda Guerra Mundial. E isso realmente custou o cargo de Napoleão. Então, né, os franceses que estavam tão admirados ali com Napoleão, viu que ele já não era ali tão legal mais e acabaram ali, falaram, ó, pode sair imperador, vai ter um novo rei agora, que é o e aí nomearam ali, né, o rei Luís XVIII, que era um dos descendentes ali do rei Luís XVI, que havia sobrevivido àquele massacre, né, que ocorreram ali durante a Revolução Francesa. O Luizinho ali, né, era petitinho ali, sobreviveu ao massacre. Quando ficou mais grande, falou: opa, agora eu sou rei, já que vocês não querem o Napoleão, volta aí o meu reinado. Porém, né, gente, como os trabalhadores, os proletários já estavam acostumados ali com aquele, principalmente os burgueses, né, já estavam acostumados com aquela liberdade, né, sem o rei ali interferindo, sem a nobreza interferindo ali nos seus ofícios, os trabalhadores, fomentados ali pela burguesia, decidiram realmente acabar com a monarquia de novo, né? E aí houve várias revoluções internas lá na França que queriam ali abolir novamente a monarquia. E anos mais tarde, né, houve ali um levante ali, né, quase que, vamos dizer ironicamente, não, 7 de setembro, né, semana passada, só que muito maior. O povo se revoltou, falou: ó, vamos para a rua ali, vamos tirar o rei ali. E esse movimento nacionalista, né, todo mundo, ó, país, ó, França, uhul, agitando a bandeira da França ali, né? Então, em 1848, houve um movimento ali muito grande que ficou conhecido como Primavera dos Povos. Isso não foi só na França, espalhou também para países vizinhos, que também, assim como a França, estava tentando ali tirar a monarquia ali do poder, né? E aí entrou a Suíça, a Alemanha, a Itália, a Áustria, entre outros também, como por exemplo alguns países ali do leste europeu, a Ucrânia, a Iugoslávia, que estavam querendo ali dibrar ali o czar russo. Mas, enfim. Então, essas manifestações, elas tinham qual propósito? De enaltecer o liberalismo, porque o rei ele queria voltar ao feudalismo. Aquela parte, eu sou rei, eu vou dar as terras, as ferramentas e todo mundo vai trabalhar para mim. Não vai ter empresário, não vai ter comerciante, vão ser todos funcionários do rei. E as pessoas não queriam isso mais, porque o burguês ele queria ter sua própria vendinha ali, queria poder fazer o preço ali do seu produto. O trabalhador queria poder escolher trabalhar na fábrica X ou Y. Então eles queriam ter essa liberdade de escolha, que é o que prega basicamente o liberalismo. E o nacionalismo também, né, gente, de haver também essa parte ali de região, né? Antigamente não havia, por exemplo, aqui no Brasil, na parte do Império, não havia tanto essa questão, eu sou de Minas, eu sou de São Paulo. Era tudo um império e isso pouco se importava se você era nordestino, se era sulista, se era mineiro. Então, essa parte regional, que é o que enaltece hoje em dia, né? O nosso nacionalismo não era muito grande. E naquele período eles davam muito valor a isso, às regiões, à nação.
em geral. E é algo que o feudalismo não pregava. Eles queriam que o rei fosse o centro de tudo, o país ficava em segundo plano. E então esse nacionalismo ali era algo ali que eles queriam, porque era muito melhor você lutar por um país do que por um rei. Então, né, era uma questão até mesmo ali sentimental para eles. Então, né, pessoal, essas manifestações aí tiveram um impacto muito grande, né? Tão grande que acabaram arrancando o rei, mas eles já tinham ali lidado ali com Napoleão, né? Tadinho, Napoleão foi exilado ali numa ilha italiana, né? Uma ilha próxima ali à região da Calábria, a ilha de Santa Helena, e Napoleão acabou falecendo lá, né? Não tiveram como chamar o Napoleão de novo, mas tiveram ali, né, a sorte de ter um sobrinho de Napoleão que era muito ativo ali na política, né? Luiz Bonaparte. E ele, assim como seu tio ali, né, tinha ambições muito grandes, falou: ó, já que o povo quer eu ali no poder, então vou pegar tudo ali. Entrou, rapou com a nobreza, falou: ó, agora eu sou imperador, assim como meu tio, hein? Tanto que o meu nome agora me chamem de Napoleão III. E ele governou também, né? Ali basicamente fazendo arminha ali, né? Falou: ó, vamos atacar ali, vamos expandir ali, assim como meu tio, hein? Vamos fazer essa fórmula de novo. E aí, né, ele tentou fazer uma guerra contra a Prússia. A Prússia, né, gente, para quem não sabe, é aquela parte inicial ali onde hoje é a Rússia. Pega alguns países como a Letônia, Lituânia, esses países ali que ficam como se fosse na porta ali da antiga União Soviética. Só que, né, Napoleão não conseguiu, né? E, infelizmente, ele bateu na mesma tecla, sabendo que provavelmente não daria certo de novo. E, infelizmente, né, apesar do governo dele ter erguido um pouco essa moral nacionalista ali da França, acabou dando em pizza de novo. Então, arrancaram ali, né, o breve Napoleão ali do poder. Então, né, novamente a França ali, ela voltou ali para a mão ali de conspiradores ali, né, que eram partidos políticos ali que faziam esse rodízio ali de poderes, né? Porém, agora, antes começou com os burgueses ali, né, que fizeram a Revolução Francesa. Mas naquele momento, os burgueses perderam um pouco o seu poder e os trabalhadores comunistas ali foram ali tomando aquele poder. Eles que tiraram ali o Napoleão, né, comentado pelos trabalhadores, que era a maior parte da população, e, no caso, eles tomaram o poder, porque o comunismo era algo que estava crescendo não só na França, mas em toda a Europa. O Partido Comunista Europeu era muito forte, inclusive era tão forte que posso dizer que era o único que conseguia ali bater de frente a frente com a monarquia. Tanto, né, gente, que a Revolução Russa foi um exemplo disso. Os comunistas literalmente venceram lá na Rússia. Porém, né, eles tentaram ali forçar ali na vitória na França, mas não conseguiram. Então, né, gente, ficou assim, né, até boa parte ali do século XIX. Mas no século XX ali, né, infelizmente ou felizmente, houve as eleições ali francesas. Então houve o sufrágio universal, né, algo que o Napoleão ali terceiro conseguiu deixar, né? Ele viu, ó, já que eu não estou muito bem, né, vamos fazer eleições ali então. Então é aí, né, que ele falou, ó, já que vocês vão escolher, então todo mundo pode votar. Então vocês vão escolher seu representante. Então, né, o sufrágio universal, o voto, ele começou ali em 1848 e deu ali margem para que o povo pudesse eleger os seus representantes. Nos Estados Unidos, gente, desde 1828 já havia o sufrágio universal dos homens. As mulheres, portanto, não votaram e ficou assim no mundo inteiro até meados ali do século XX já.
Então, as mulheres ali realmente demoraram um pouco para votar isso no mundo inteiro. No Brasil, né, houve o sufrágio universal só em 1934, com Getúlio Vargas. Então, o pessoal falando aqui agora um pouquinho sobre a independência do Brasil. Então, como eu havia falado aqui, né, um pouquinho atrás, o Dom João ali, sexto, com medo do Napoleão, eles vieram ali, né, para o Brasil e falaram, olha, a partir de agora o Brasil será a capital do Império Português. E quando eu digo a capital do Império Português, não falo somente do Brasil e também não falo somente de Portugal. Outros territórios ali que Portugal comandava além do Brasil. Comandava duas capitanias ali na África, que é São Tomé e Príncipe, e também, se eu não me engano, Camarões, e, e Angola, e Angola também, a província de Angola também era de posse ali de Portugal. As Ilhas Canárias e a Ilha Madeira, que eram próximas ali da África, e um território ali muito grande da Índia, da China também, que onde hoje fica a província ali de Singapura, Macau, né, que é uma grande região ali da China. Inclusive, uma curiosidade ali à parte, boa parte da população de Macau ali na China tem o português ali como a segunda língua. E também dois portos importantíssimos no Japão, que eram as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram ali, né, cidades onde os comerciantes portugueses ali chegaram no século XV, conquistaram ali, né, o favor ali dos senhores da guerra ali japoneses, dos samurais ali, né, e eles ficaram ali, criaram igrejas, missões jesuíticas, então eles tinham um controle basicamente quase que total de Hiroshima e Nagasaki, e ficou ali sendo domínio português durante muito tempo. Então, né, o reino português ia muito além do Brasil, tinha essas localidades. E o Brasil, com a família real, controlava todos esses locais. E assim, né, gente, Dom João ali, né, quando ele viu que o perigo chamado Napoleão já tinha acabado, ele resolveu voltar para Portugal e deixou aqui, né, o seu filho ali, Dom Pedro I, para comandar ali, né, o Brasil em nome de Portugal. Falou, ó, já que está aqui, né, Dom Pedro e Pedrinho aqui, né, ele vai ser um bom líder, um bom rei no futuro, né? Deixaremos ele aqui no Brasil para ele tomar as rédeas aqui, que é um país grande, né? Uma população aqui muito boa, que ainda não está bem desenvolvida. Vamos deixar ele aqui então, para que o Dom Pedro ali, né, possa servir aos interesses da coroa portuguesa. Só que em 1822, né, Dom Pedro I ali, né, fomentado ali pela burguesia aqui do Brasil e alguns maçons, né, que eram ali grandes comerciantes, fazendeiros, pessoas ricas aqui do Brasil, influenciaram ali Dom Pedro, falou, oh, Pedro, pede ali a independência do Brasil e você vai ser o imperador do Brasil, ó, deixa Portugal de lado, vamos tornar o Brasil independente, assim como os Estados Unidos. E realmente, né, gente, 1822 ali, né, foi declarado o Brasil como um país independente. Tanto que o primeiro país ali que reconheceu a independência, os primeiros países, né, que reconheceram a independência foi a Inglaterra, porque Dom Pedro I ele precisou pegar um empréstimo com a Inglaterra para pagar o pai dele. É como se o Dom Pedro tivesse comprado o Brasil. Ou seja, o Dom João aceitar que o Brasil fosse independente, ele tinha que assumir uma dívida que o Dom João tinha com a Inglaterra, porque a Inglaterra trouxe a família real para o Brasil. Eles cobraram muito caro, né, gente? Imagine ali uma mudança ali, né?
de 15 mil pessoas. Não ficava barato, né? Mudança de uma família é cara pra caramba. Imagina de 15 mil pessoas. Então, a Inglaterra ali, né, lucrou bastante. E quem arcou com a dívida foi o Dom Pedro, né? Fomos nós brasileiros naquele período. E além dessa dívida com a Inglaterra, o Dom Pedro ficou mais endividado ainda, né? Porque teve que pagar na época, que seria equivalente a 2 milhões de dólares, se fosse converter na. Era muito dinheiro naquela época, né? Mas o Dom Pedro ele aceitou, né? E teve que pegar esse empréstimo com a Inglaterra para pagar o seu pai, né? Para ele declarar ali que o Brasil era independente. Logo após o Brasil, né, seguiram outros países como a Venezuela, Colômbia, Equador, Paraguai, né? Porém, a independência deles foi mais sangrenta, né? Foi através de revolta. Então, as Américas ali se tornaram ali países independentes. E isso tudo foi fomentado por quem? Por uma nação chamada Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles tinham como uma missão ali essencial de proteger a América. Ou seja, a América seria dos americanos e não mais dos europeus. Então, naquele período ali que o país grande apadrinhava o pequeno, os Estados Unidos ali já estava independente há um bom tempo, então ele, apesar de não haver monarquia, ele era um país ali tão grande, tão respeitado em termos de economia, que ele era tido como a nação que vemos hoje ali, um pouquinho menos, né? Seria como a Rússia, por exemplo, hoje, que não é o maior país do mundo, ali o mais poderoso, mas está entre eles. Os Estados Unidos, naquele período, era como se fosse a Rússia hoje em dia. Então, né, os americanos vendo, falaram, oh, agora meus vizinhos ali estão todos livres dos europeus. Ah, eu não vou deixar esse barato, não. Vou pegar a guarda de todos eles, abraçar todo mundo aqui e eles vão ter a minha ajuda. E realmente, né, tanto que houve uma lei americana, né, chamada de Doutrina Truman, que seria ali uma lei protecionista, né, que se algum país europeu tentasse retomar algum país aqui da América, haveria guerra. E houve essa tentativa mesmo? Houve sim, gente. A Espanha tentou retomar o México, né? Inclusive, o México, que naquela época não é só o país do México, mas alguns territórios como a Califórnia, o Texas, a Flórida, eram de propriedade do México. E aí a Espanha tentou retomar ali aqueles territórios, Estados Unidos, opa, não, vão batalhar ali, batalharam, Estados Unidos ganhou. E o México, né, ficou meio naquela, e os Estados Unidos foi lá e se virou contra o México depois, né? Falou, ó, você me cede esses territórios aí ou vai ter guerra entre a gente. México, então vamos, então. Foram para a briga ali. México também perdeu nessa pequena batalha. Não pode nem chamar de guerra, né? Foi realmente uma batalha. E aí, né, que os Estados Unidos pegou esses estados que hoje correspondem à Califórnia, o Texas, a Flórida. Então, aí esses territórios foram anexados pelos Estados Unidos. Então, né, enquanto isso, no Brasil, né, gente, após a independência, o Brasil ele teve uma dívida imensa ali com a Inglaterra. E ainda, como custo adicional, os portos brasileiros tinham que ficar abertos exclusivamente para a Inglaterra, ou seja, o Brasil só poderia comprar produtos da Inglaterra e de nenhum outro país. Esse foi um dos termos da dívida. Então, durante muito tempo, a nossa economia ficou totalmente independente da Inglaterra. Por mais que os Estados Unidos ali não deixassem a Inglaterra invadir aqui o Brasil também não poderia ali, né, rasgar aquele contrato. Ele tinha um contrato ali com a Inglaterra, então ele tinha que ceder essa vontade da Inglaterra. Então, durante muito tempo ali, a Inglaterra foi os nossos Estados Unidos hoje em dia, né? Tomou conta literalmente do Brasil e embora tivéssemos proclamado ali independência, não éramos nem um pouco independentes, porque
tudo dependia da Inglaterra. Inclusive, uma curiosidade ali muito legal é que houve ali, né, uma guerra entre o Brasil e Paraguai. O presidente do Paraguai, durante, aliás, presidente não, né, um ditador paraguaio, Solano Lopes, ameaçou ali invadir o Brasil, né, e tentar pegar um pedaço de terra ali, né, para ligar o Paraguai à costa, às praias brasileiras. E o Dom Pedro II, né, na época já era Dom Pedro II, né, realmente impediu que esse ditador ali avançasse em solo brasileiro. Porém, né, o Brasil não tinha um exército profissional, não tinha armas ali para lutar uma guerra. E quem que teve que ajudar ele? A Inglaterra, né, gente? Mais uma vez, né? Só podia comprar da Inglaterra e mais uma vez aumentou a dívida com a Inglaterra. Então, para vocês verem ali como que era essa independência. Então, pessoal, eu acho que por enquanto, né, eu não vou passar um pouquinho mais ali, né, falar um pouco mais sobre o Brasil, porque aí já estaríamos entrando no próximo PET nosso, né? Vai ter algumas atividades complementares, mas eu vou trazer um texto ali, né, mais aprofundado. Não vou deixar vocês ali reféns ali, né, de somente de Google, de internet. Eu vou trazer um material de apoio nas atividadezinhas, né, para vocês terem uma ciência maior. Então, antes de encerrar a aula, né, gostaria de agradecer a presença de vocês e eu vou encerrar minha gravação aqui, né? Caso queiram ali, podem perguntar à vontade. E após eu encerrar a gravação, não saiam, tá, gente? Que eu vou ficar aqui ainda para tirar algumas dúvidas ou alguma coisa que queiram falar, né? Então, só um momentinho.